Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas se secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Pai, que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa doce e pura imagem. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pai amado, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Queremos elevar nossos pensamentos, elevar nossas vibrações, dando início ao Evangelho virtual da casa de Francisco de Assis. Saudamos a Oxalá, saudamos a Xangô, o orixá que rege a nossa casa. Saudamos ao nosso guia-mestre, nosso pai Tupinambá, rogando que nos proteja e nos oriente sempre. Saudamos a todos os orixás da nossa casa. Saudamos e agradecemos a proteção de nossos guias, de nossos mentores espirituais, de São Miguel Arcanjo. Saudamos a corrente franciscana, que nos abençoa e nos permite estar, neste momento, reunidos em prece, rogando pelo mundo inteiro. Que essa corrente
envolva a todos nós com o seu amor. Rogamos que todos nós possamos ter serenidade para aceitar tudo aquilo que não podemos mudar, vivendo com tranquilidade e harmonia. Suplicamos pela paz no mundo inteiro, paz entre todos os povos e todas as nações, paz entre as religiões, paz entre governantes e governados, e pedimos que a paz se faça principalmente dentro de nossos lares e dentro dos nossos corações. Queremos pedir por todos aqueles que sofrem, pelos que estão desamparados, sem esperança, hospitalizados, angustiados e amedrontados. Queremos pedir pelos idosos e pedir por todas as crianças do mundo, que todas as crianças possam crescer longe do abandono e longe da violência, que possam crescer em um ambiente de amor e se tornem adultos do bem. Queremos pedir por todos que de alguma forma colaboram com a nossa casa, a casa de Francisco de Assis, permitindo que ela consiga realizar suas obras sociais e espirituais. Pedimos que consigamos nos fortalecer, que nossa fé se fortaleça e juntos no amor ultrapassemos por mais esse obstáculo. Queremos pedir por todos aqueles encarnados e desencarnados cujos nomes estão em nossos pensamentos. Por fim, pedimos por toda a humanidade que o amor vença sempre. Assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Judas é indicado. Mateus, capítulo 26, versículos de 21 a 25. E comendo, eles, disse: em verdade vos digo que um dentre vós me entregará. E muito tristes começaram a dizer-lhes um a um: acaso sou eu, Senhor? Respondendo, ele disse: quem comigo mete a mão no prato, esse me entregará. O Filho do Homem vai, como está escrito sobre ele, mas coitado desse homem, por quem o Filho do Homem é entregue. Era-lhe melhor se não houvesse nascido esse homem. Respondendo Judas, o que o entregaria, disse: acaso sou eu, Rabi? Disse-lhe: tu o disseste. Comentários de Torres Pastorino. O estudo desse trecho é de importância capital para a compreensão plena dos ensinos dados no grande drama do Calvário. Estavam reunidos à mesa, ainda comendo, quando revela aos demais discípulos que o drama tem início pela entrega da vítima, que é ele mesmo, nas mãos do clero organizado para o sacrifício. E esse ato será realizado por um dentre os 12. O gesto está iminente. A revelação brusca faz cair o mal-estar em todos. Cada um estava seguro de si, mas duvidava de todos os outros. Ergue-se um vozerio de todos os lados. Serei eu? Dentre todas as vozes, faz-se ouvir a de Judas, que conhecia sua tarefa, mas não podia revelá-la. Tem que perguntar, para que seu silêncio não o denuncie. A resposta ao grupo foi apenas indicação de que ali estava presente aquele de quem falara. Esse, o sentido de mete comigo a mão no prato. Molha o pão no vinho e passa-o a Judas, em deferência toda especial, pois aos outros dá apenas o pão seco e faz passar a taça de vinho, na qual todos bebem. João assinala que com o pão entrou nele o antagonista. Ao verificar que tudo correra de acordo com o previsto, Jesus dá-lhe ordem de desencadear os acontecimentos. O que fazes, faze-o depressa. Diz João que ninguém entendeu. Revelado a trama, ninguém protestou.
comportamento estranho. Judas recebeu o pão embebido em vinho, comeu-o e saiu. Já era noite fechada. Nesse momento, Jesus anuncia a transubstanciação. Começa dizendo que está determinado que o Filho do Homem vá, e ele irá, mas lamenta profundamente o homem que tem a ingrata tarefa de entregá-lo às autoridades eclesiásticas para o sacrifício sangrento. Esse homem sofrerá terríveis impactos, mas terá que cumprir sua obrigação até o fim. Terá que beber o cálice todo. Os discípulos ficam preocupados, mas o mestre acrescenta: esse homem está comendo conosco, é um dentre vós. Maior preocupação os assalta, e o peso da dúvida lhes penetra o ânimo. Embora soubessem o que estava para ocorrer, desconheciam qual o escolhido que deveria executar o gesto indispensável, tomando a posição de antagonista oficial de Jesus, para ser condenado durante milênios pela humanidade. Era um gesto que requeria força e heroísmo sem limites. Precisava-se de um voluntário disposto a sacrificar-se. Qual deles seria escolhido? Jesus aduz que era melhor que esse homem não tivesse nascido, tal a dificuldade quase insuperável a vencer. E com essa frase, mais uma vez, revela abertamente a realidade da reencarnação, da qual já falara outras vezes, não insistindo mais no assunto, porque era convicção profunda e arraigada em todos eles, de que assim ocorre com as criaturas. Mas convenhamos que para dizer que melhor fora que não tivesse nascido, era mister a certeza de que ele existia antes de nascer, e ter-lhe-ia sido muito melhor permanecer em estado de espírito, não se metendo numa dificuldade tão grande, não se sujeitando a um sofrimento tão atroz. De fato, se o espírito fosse criado por Deus, no momento do nascimento, como ensinam certas seitas religiosas, a frase de Jesus constituiria numa blasfêmia contra Deus, pois isso seria uma crítica direta contra um ato divino. Jesus teria acusado Deus de ter criado um espírito, quando seria melhor que não o tivesse feito. Ora, não podemos admitir uma crítica desse teor contra Deus nos lábios de Jesus. A conclusão é que o espírito de Judas pré-existia à encarnação e, mais ainda, que aceitara a difícil missão. Conhecendo-lhe as asperezas, Jesus confessa-se penalizado pelo que sofrerá e diz que melhor se não tivesse aceito e reencarnado, pois teria evitado as atrocidades e dores futuras. Todos se entristecem preocupados e querem saber qual deles terá a triste incumbência. Judas, embora já o soubesse, também indaga para ouvir a confirmação. A resposta de Jesus, tu o disseste, equivale a já o sabes, por que perguntas? Por isso não vemos aí o simples sim. Pedro não resiste à curiosidade e acena com a cabeça, para que João pergunte ao mestre. Jesus retruca-lhe que dará um pedaço de pão mergulhado no vinho, indicando o escolhido. Recordemos que ainda hoje é dada a comunhão na Igreja Ortodoxa. Um pedaço de pão mergulhado no vinho. Assim fortalecido, Judas sai. Era uma coisa sabida e esperada. Prova o fato de que nenhum dos discípulos protesta contra Judas. Ninguém o ataca, ninguém o acusa, ninguém se revolta, ninguém o condena, ninguém procura defender seu mestre contra Judas.
todos aceitam passivamente calados o fato que, em quaisquer outras circunstâncias, forçosamente faria que todos se levantassem como um só homem para detê-lo de seu intento. Não, nada disso ocorre, só o silêncio da aceitação. Dado o passo inicial, Jesus anuncia que vai dar-se a transubstanciação. Agora o Filho do Homem é transubstanciado e Deus se transubstancia no Filho do Homem. O Cristo interno, a divindade que em tudo habita, a essência última de todas as coisas, encontra campo para expandir-se e manifestar-se plenamente no Filho do Homem, por sua aceitação total de sacrifício para subir um degrau na evolução, demonstrando o caminho à humanidade. Deus o permeia, o penetra, o infinitiza. E se Deus se transubstancia pela unificação mística no Filho do Homem, também Deus transubstanciará o Filho do Homem em Deus. Ou seja, se Deus se transmuda em homem, o homem se transmuda em Deus. Se Deus se expande no homem, o homem se expande em Deus. Se Deus se torna homem, o homem se torna Deus. Essa passagem do Evangelho nos traz muitos conteúdos. Jesus está reunido com seus discípulos e informa a todos que seu Calvário se aproxima e que um dos seus discípulos, que ali estavam, iria entregá-lo àqueles que iriam fazê-lo passar por todo o sacrifício que bem sabemos, todo o sofrimento que Jesus passou para nos salvar. Judas, cedendo aos seus medos e a seu próprio interesse, agiu como traidor e depois, sem suportar o arrependimento, se enforca. Diante de tantas mensagens que esse Evangelho nos traz, vamos escolher a mensagem que nos leva a pensar nos apelos, nas sensações, nas emoções e nos sentimentos materiais que nos envolvem e atrapalham o nosso crescimento espiritual. Judas cedeu a esses apelos materiais. Daí vem a reflexão. Quantas vezes caímos nas garras da vaidade, do orgulho, do egoísmo, da ganância, do julgamento? Quantas vezes pensamos e agimos nos baseando e cedendo às questões exclusivamente materiais, de forma egoísta e sempre justificando nossos erros e nossas falhas. Nossos erros são muitas vezes conscientes e outras tantas vezes são inconscientes. Cometemos esses erros conscientes ou não nas nossas vidas para com nós mesmos, para com a natureza e para com os nossos semelhantes. Agimos com vaidade, com orgulho, damos ênfase ao prazer egoísta e impomos opiniões e julgamentos sem respeitar a diferença que existe entre cada um de nós, seres da humanidade. Somos passíveis de queda, somos passíveis de falha. Estamos aqui nesse mundo de provas e expiações para tentar a nossa evolução. E é o nosso esforço para aprendermos e superarmos nossas dificuldades e nossos obstáculos que vai nos permitir subir algum degrau nessa evolução. Temos que olhar para nós mesmos, aprender com os nossos erros e trabalhar para que possamos melhorar e crescer. Precisamos estar ligados ao alto e pedir que Deus nos ajude a superar e a corrigir esses erros, sem medo,
sem restrições e sem desistir. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Fiquem em paz, fiquem com Deus.